conversar com a gente sobre a importância desses laços para o nosso bem-estar, a gente recebe aqui a psicóloga Gleiciane Oliveira, que vai ajudar a gente a entender por que um bom amigo pode ser, sim, um remédio poderoso para a alma. Seja muito bem-vinda, Gleice. Um prazer te receber. Muito obrigada, Rô. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia para todas, boa tarde para todas as pessoas. É sempre um prazer estar aqui falando sobre um tema muito importante, né? Que é o amigo, que é contemplar esse momento que nós temos um com o outro, essas relações pessoais, né? Interpessoais, de estar ao lado do outro. É muito bom. Falando nisso, né? Vamos começar então, já pelo começo dessa história. Eu quero saber o que é, na visão da psicologia, uma amizade saudável, Gleice. Uma amizade saudável, ela sempre tem uma troca, né? Então, eu recebo e você recebe. É uma via de mão dupla. Nós temos que ter essa troca. Então, assim, eu vou sempre olhar para o outro de uma maneira geral, cuidando, alimentando aquela amizade, mas eu também preciso receber. Porque uma amizade, ela precisa ter uma via de mão dupla, né? Onde eu dou e eu recebo. Então, essa é uma amizade saudável. Para nós termos essa amizade saudável, nós precisamos nos relacionar com pessoas que nos devolvam. Então, é sempre dessa forma, existe uma troca. Eu vou ter, mas eu também vou doar. Olha só que bacana, gente. Então, ali, acho que isso vale até também para todo tipo de relação, né? Para ser saudável, então, acho que essa é a definição. Dar e receber, seria isso? Dar e receber. Toda relação precisa disso e todo mundo busca isso, né? Se não é uma pessoa que te ouve, e também precisa disso, né? De ouvir. Nós precisamos falar, mas também nós precisamos ser esse ponto onde nós conseguimos ter um tempo para poder ouvir os nossos amigos. Que seja ouvir numa mensagem, num momento que você encontra e tem aquele, né? Aquele ato de, nossa, faz tanto tempo que a gente não se vê, mas é normal isso e parece que foi ontem que nós nos falamos. Então tem que ter essa troca, dar e receber. Para qualquer tipo de relação, qualquer tipo de relacionamento, existe uma troca. Você falou aí sobre essa questão de ouvir, acho que é um ponto muito importante, né? Ainda mais nos dias de hoje. Muita gente só quer falar. Só. Mas saber ouvir também é fundamental. Fundamental. As pessoas, elas precisam ter esse ouvido, essa sensibilidade para poder escutar o outro. E às vezes você não quer um conselho ou você não quer uma opinião. Às vezes você só quer falar, né? E também isso, de ser verdadeiros, dizer o óbvio. Sabe, Rô? Nesse momento de amizade, nós precisamos dizer o óbvio, porque às vezes eu só quero falar. E eu falo, amiga, eu não quero que você me dê nenhum tipo de opinião, porque eu sei que eu estou errada. Às vezes você fala isso, né? É verdade. Tá tudo bem também, de vez em quando estar errado. E aí você fala, eu não quero esse tipo de resposta ou de conselho, mas eu preciso falar. E esse falar já é libertador. Com certeza. É aquela questão de ter o acolhimento, né? Muitas vezes faz toda a diferença. Agora eu quero saber, pode complementar? Mas é preciso falar, tá, Rô? Porque às vezes você fala e você não quer ouvir essa opinião, mas o amigo, ele tá ali para poder te acolher e também, de alguma forma, te colocar para cima. Com certeza. Né? Então você precisa dizer, olha, eu quero só falar, mas estou tranquilo quanto a qualquer tipo de conselho. E aí a pessoa vai só te ouvir. É aquilo, né? Hoje eu só quero colo. O óbvio precisa ser dito. Isso, qualquer relação, gente, relação amorosa ou relação com um amigo, no trabalho, profissional, qualquer tipo de relação, o óbvio precisa ser dito. Falando, né, sobre essa troca, né, essas conversas, eu quero saber se existe alguma explicação científica para esse alívio emocional quando a gente está ali batendo um papo com um amigo. Sim, existe. Na hora que nós estamos ali batendo um papo com um amigo, nós liberamos alguns hormônios que são positivos, né? Nós entramos ali num momento de paz, num momento de segurança, num momento de tranquilidade. Então, sim, nós liberamos a ocitocina, que é o hormônio desse prazer, nesse momento de prazer, e nós tiramos o cortisol que é o hormônio do estresse. Então, sim, no momento em que nós estamos ali conversando com os nossos amigos, batendo um papo, compartilhando coisas, nós temos essa liberação de hormônios positivos e retiramos os hormônios negativos. Olha que bacana, né? Então não é papo não, é fato comprovado. É fato comprovado, cientificamente, estudos comprovam isso. Quando a gente fala, né, desses momentos de crise, principalmente, né, como o luto, a depressão, até uma crise de ansiedade, qual que é o papel que o amigo pode ter nesses momentos? Esse papel de ouvir, esse papel de estar ali. Às vezes a pessoa não precisa falar nada, mas ela estando ali, ela demonstrando esse momento, eu me importo com você, já faz muita diferença, né? Pode sim falar também,
trazer uma palavra de consolo. Às vezes nós não temos o que falar, né? E nós falamos, nesse momento eu não sei nem o que dizer, mas eu estou aqui. Isso é fundamental. Fundamental. Tanto receber isso, como também doar esse momento para aquela pessoa. E eu também posso pedir ajuda, Rô. Né? Muitas vezes a gente fala assim, não tenho ninguém me ajuda, ninguém fala comigo. Mas às vezes eu nunca nem pedi. Então, do mesmo jeito que eu posso oferecer essa ajuda, eu também preciso pedir essa ajuda. Porque às vezes a pessoa também está acuada, distante um pouquinho, não sabe muito, faz tempo que você não se vê. Então você pode também falar, olha, preciso de... Tem um post no Instagram que ele fala que nós temos 8 minutos. Então, você tem 8 minutos para mim? Rapidinho, só preciso falar ali com você nesses 8 minutos. Então, eu posso pedir esses 8 minutos, né, de ajuda e também posso doar. Eu tenho 8 minutos para você. Com certeza. Acho que isso que você comentou também é um ponto muito importante para a gente falar a respeito, né? Que às vezes a pessoa ali, por vergonha, até por orgulho, se isola. Prefere, de fato, ali ficar mais quietinho na dela e vai entrando num buraco, digamos assim, por não querer se expor a situação. Como é que a gente faz para quebrar essa barreira? Essa barreira, ela precisa ser quebrada. Claro, né? Nós podemos buscar ajuda de um profissional, como uma terapia, por exemplo, para poder melhorar isso dentro da sua rotina, da sua vida, mas nós precisamos confiar, e esse é um dos sentimentos que nós temos mais problema. A amizade, ela traz segurança, e quando você tem segurança, você confia, né? Então, como quebrar essa barreira? Demonstrar para outra pessoa que você está seguro naquela relação, que a pessoa pode contar com você, e que você vai fazer essa diferença. Então, quando a pessoa se sente segura, ela demonstra essa confiança, ela se entrega e aí ela consegue ter essa válvula de escape que seria você. Claro que isso também não pode se tornar um fardo, né? Então você também precisa encontrar e saber os seus limites. Eu posso até aqui, eu consigo até aqui, e aí você vai fazer essa limitação, mas também entregando o que você pode, o seu máximo para aquele colega, para aquele amigo, para aquela pessoa que está ali do seu lado. Confiança é aquilo, né, que a gente comenta, assim, que normalmente é muito fácil de ser quebrada, no caso, né? Sim. É difícil de ser conquistada, mas muito fácil de ser quebrada. Caso aconteça alguma situação que, digamos assim, não ultrapasse tantos limites, mas que você fique com o pé atrás, como é que faz para recuperar essa confiança? Tem como? Tem como, né? Porque nós somos seres humanos, então nós temos que entender que nós erramos, que as pessoas, elas vão acertar, elas vão errar, e que nós precisamos ter relacionamentos sólidos, relacionamentos profundos. Nós estamos hoje vivendo relacionamentos rasos. Nós hoje temos vivido pouco daquilo que nós tínhamos no passado, principalmente, né? Então, nós confiamos muito no nosso eu e nós deixamos o próximo de lado. Então, nós precisamos ter relacionamentos profundos, relacionamentos onde nós temos confiança no outro. Como adquirir essa nova confiança? Entendendo que as pessoas são passivas de erros. Eu preciso ter uma segunda chance. Eu não posso ter 450 chances, né? Mas é verdade. Uma segunda chance, uma nova oportunidade. Entender que eu também posso errar em algum momento. Então, é se colocar no lugar do outro. É ter essa empatia, sabe? Necessário e importante. Com certeza. Em tempos de redes sociais, a gente passa muito mais tempo conectado, né? Muito mais. Isso significa que a gente está mais sozinho? Sim, muito. Nós estamos cada vez mais sós. Por quê? Porque essa rede social, ela traz artificialmente esse encontro. Claro que assim, a internet, a rede social salvou a humanidade num período de pandemia. Com certeza. Nós entendemos isso, né? A família estava lá do outro lado, eu não conseguia chegar até ele. Então, salvou muitas pessoas nesse momento. Entretanto, todavia, porém, não é só isso. Ela é uma válvula de escape, ela é uma exceção, ela não pode ser uma rotina. Eu não posso sempre me relacionar com as pessoas nisso. Para eu poder ter prazer, eu preciso tocar, eu preciso provar, né? Eu sei se eu gosto, se eu não gosto, se eu provo. Então, não tem como eu, por exemplo, ir ao mar pela internet, só ficar olhando ali as imagens, né? Eu preciso estar lá, preciso colocar meus pés naquelas águas, eu preciso colocar meu pé naquela areia. Então, a amizade é a mesma coisa. Eu preciso de um abraço, eu preciso de um aconchego, eu preciso de uma conversa, de um tete-a-tete. Então, sim, nós temos
deixado em segundo plano, muitas vezes essa relação interpessoal presencial, muito ruim. Claro que se não tiver como, a minha amiga mudou para outro país, né? Tá em outro local, de vez em quando ela volta e aí eu consigo esse encontro, esse presencial. Mas no longe, todos os dias nós nos falamos, ótimo, excelente, é uma exceção e é um plano B para aquilo não acontecer, mas minha amiga mora na mesma cidade, nós moramos praticamente no mesmo bairro, a gente marca de nunca vai, nunca acontece, então assim, isso é muito ruim. Eu preciso ter relação presencial. Nossa, me senti até agora representada, viu? A gente coloca aí, né, na conta do dia a dia, muitas vezes, da correria que não dá para encontrar, mas é aquilo que você comentou, é importante separar um pouquinho do dia, então, para rever esses amigos, muitas vezes moram ali no mesmo bairro, como você mencionou, na mesma cidade, não dá, então, para deixar. Uma vez no mês seria, assim, o ideal, uma vez a cada 3 meses se encontre para manter essa amizade a longo prazo. Como é que a gente faz? Sim, importante. Pode ser uma troca, né? Vocês chegam num consenso e falam assim, ó, uma vez por mês, a cada 3 meses, porque essa vida é uma correria mesmo, né? Eu, por exemplo, tenho 3 filhos, então, no momento que eu paro para respirar, eu falo, e aí, o que nós vamos fazer? Mas é bacana você reservar esse momento. Agenda, coloca ali na agenda e não deixa nada mudar aquele compromisso, né? Para que você tenha esses momentos prazerosos. De vez em quando eu vejo alguns grupos de pacientes mesmo, amigos, que fazem uma vez por mês, todos os meses, e aí tira foto para que ao longo do ano tenha esses 12 encontros aí gostosos e tem como rever e falar e conversar. Necessário, importante. Claro que muitas das vezes você tem vários amigos, né? Várias pessoas que fazem parte desse ciclo seu. Então não dá para ficar se encontrando uma vez por mês com todos eles, porque senão todo final de semana vai ser ocupado. Simplesmente, mas você pode colocar a cada 3 meses, marcar um café. Tem muitas pessoas que acham que tem que passar o dia junto. Não. Um café, um momento ali rapidinho, uma troca sei lá, vamos juntas, eu preciso comprar uma roupa, vamos juntas ao shopping rapidinho ali comigo. Para que isso para que mantenha a chama acesa, necessário, importante. Com certeza. Agora vamos falar sobre os impactos físicos aí da amizade. É fato comprovado que ela melhora, por exemplo, o sono? Muito. Ela melhora o sono, ela desenvolve em você esse bem-estar, ela trabalha para que você se sinta bem, porque ele vai lá no sistema límbico do ser humano, que é do sentimento, onde nós trabalhamos ali o sentimento, onde nós vivemos esse momento de prazer. Então, sim, ele vai trazer para você esse bem-estar. E você estando bem, você tem um bom sono, você tem um dia melhor, você consegue desenvolver melhor o seu sistema. O sistema imunológico muda. Olha só para você ter uma ideia. Sim, você melhora até o seu metabolismo, no sentido de desenvolver, ter mais ânimo. Porque quando você está animado, você consegue treinar, por exemplo. Quando você está animado, você consegue organizar ali a sua casa. Você acorda de bom humor. Importante, importante. Salva momentos e vidas aí das pessoas. Amizade, sim, com certeza. Olha só, gente. Então é fato, assim, não é exagero, né? No caso, dizer aí que um amigo de verdade pode salvar uma vida. Não, não é exagero, é verdade, pode sim. Você ouvir, você ter aquela escuta, a pessoa se sentir acolhida, a pessoa se sentir amada, né? Porque às vezes o nosso falar eu te amo não é a mesma linguagem de amor do outro. A linguagem de amor do outro pode ser momentos saudáveis, onde você tem esse sair, onde você tem esse encontro, né? Então assim, é entender também qual a linguagem de amor do seu colega, qual é o que ele gosta, dar pérolas a quem precisa de pérolas. Porque às vezes pérola para mim não significa absolutamente nada, mas para você é muito importante. Então eu preciso conhecer o que você gosta, é conhecer um ao outro. E às vezes, Rô, o nosso melhor amigo está dentro de casa. É o meu marido, é o meu filho, por exemplo, que eu me sinto ali bem com aquela pessoa. É uma amiga de infância, que também faz parte da família, uma prima, alguém ali muito próximo. Então, assim, é fácil. Você precisa construir isso dentro de você. Entender que não precisa de muito, que o menos é mais.
Com certeza. Você me fez lembrar agora, né, remeter aqui a uma história. No caso, normalmente, a vida corrida, que a gente já comentou aqui, às vezes a amiga tem filhos e aí muda muito o ciclo social, é muito complicado, assim, essa transição. As mamães sentem muito, não sente, Gleice? Sente. As mamães sentem muito, porque é o momento mais de... Aquele momento, né, dependendo do puerpério que ela está vivendo, é muito solitário, né? Às vezes ela quer a pessoa ali, porque cheia de hormônios, cheia de situações, mas ela não quer ao mesmo tempo e as pessoas precisam entender. É um momento de fragilidade da mulher, né? Tanto a gestação quanto esse pós-parto também é muito complicado para a mulher. Assim, muitas vezes nós imaginamos que vai ser fantástico e não é fantástico, ou às vezes nós imaginamos que vai ser uma tragédia e é fantástico. Então depende muito do ser humano. Precisa sentir-se acolhida. Então assim, hoje nós não fazemos mais o mesmo rolê. Eu gosto da balada, porque eu vou pra balada e é isso que eu vivo, eu tô solteira, quero viver isso. Mas a minha amiga hoje é mamãe, tem uma criança. O que eu posso fazer, né, pra estar ali com ela em alguns momentos? Eu posso ir ao shopping com ela, fazer alguma coisa, até mesmo pra criança, deixar a criança ali na recreação e vou conversar, bater um papo. Mas eu preciso me disponibilizar, né? E ela também precisa estar disposta. Fazer uma visita, levar alguma coisa para vocês interagirem. Então, assim, não precisa mudar esse ciclo e abandonar essas pessoas que não estão vivendo nesse mesmo momento. É só você adaptar e melhorar isso. Eu tive muitas, né, amigas que às vezes está com um filho e eu tô com 3. Então, assim, o nosso momento né? Gleice, pode deixar, pode trazer as crianças que a gente cuida aqui, não tem problema. Tem várias amigas minhas que falam isso pra mim. Olha, vamos lá, pode trazer as crianças, porque a bagunça é nossa, a gente se vira aqui. Então, é esse sentir acolhida, é necessário e importante, viu, Rô? Com certeza. Se de repente eu mudei o ciclo, agora, antes eu era solteira, agora eu tô namorando, e aí? Inclui, gente. Não é que você precisa sair daquilo, mas agrega aquele parceiro ali naquele momento, né? Então, é importante nós sabermos isso. E nós estamos aqui com a psicóloga Gleiciane Oliveira para falar, né, sobre o Dia do Amigo. A gente está falando sobre a importância dessas relações para o nosso bem-estar. Gleice, antes do intervalo, né, eu já comentei, dei um spoiler aí para o pessoal de casa sobre o que a gente vai falar nesse bloco. Quero saber, tem diferença entre amigo ou rede de apoio? Tem sim. Né? Porque a rede de apoio você vai utilizar para as atividades, né? Pode ser que seja um amigo, claro, pode ser que seja, mas pode também ser uma vizinha que não é tão próxima a você, porque um amigo tem que ter essa proximidade, essa troca, como eu disse lá no início, né? Eu preciso ter essa troca, eu entrego e a pessoa também entrega isso na relação. Mas aí pode ser uma pessoa que me ajuda dentro de casa, né? Uma administradora ali do meu lar, pode ser um parente que eu não tenha tanta proximidade, uma tia que, né, não faz tanta parte dessa amizade, nessa relação de amigo. Mas também pode ser um amigo, sim, né? Pode ser uma mãe que está ali próxima a você. Não tem a ver, não necessariamente precisa ter a ver, mas pode ter sim. Então, a rede de apoio, ela vai te ajudar efetivamente nessas atividades, né? Por exemplo, eu tenho as crianças, então, às vezes eu preciso deixar na minha sogra, às vezes eu preciso, porque a escola não vai ter aula. Nesse momento de férias, por exemplo, que nem sempre os pais conseguem sair de férias junto com os filhos, a gente precisa dessa rede de apoio. Então, não necessariamente. Eu posso, por exemplo, ter uma pessoa ali que eu contrate para ela poder me apoiar, ter essa rede de apoio ali em casa. Olha só exemplo. Que interessante. Então tem diferença, como você Tem bem diferença, pontuou sim. aqui. No caso, né, a gente já falou aí dos benefícios da relação de amizade. Agora eu quero saber se a falta de amigos, se ela pode contribuir aí para quadros, né, de depressão ou até mesmo de ansiedade. Muito. Pode muito contribuir. Por quê? Porque ela tem a ver com esse nosso sistema límbico, onde eu vou ter prazer ou não vou ter prazer. Então faz diferença sim na vida do ser humano não ter essa parceria, não ter quem te ouça, mesmo que de repente eu tenha, por exemplo, um terapeuta. Porque tem coisas que você vai levar para terapia, mas tem coisas que você vai levar para mesa de bar, para conversar com seu amigo, vai ter coisas que você vai levar para o supermercado, para bater um papo ali. Não sei se vocês já perceberam, existem pessoas que elas precisam falar, né? Talvez porque ela não tenha essa amizade, não tenha essas pessoas próximas. E aí, de repente, ela está numa fila comprando, né, na padaria para comprar o pão do seu dia a dia ali da sua casa. E ela conta a vida dela toda. É uma pessoa que tem necessidade
de ter uma relação com um amigo, para poder falar, para poder contribuir. Então, sim, ela pode nos levar à depressão, a solidão pode nos levar à depressão, sim, pode nos levar até mesmo à ansiedade, algumas síndromes, ela pode trazer vários tipos de mecanismo de proteção mesmo, porque quando eu tenho alguma coisa, Rô, não é ruim. Por exemplo, eu tenho todos os sentimentos. A tristeza também é necessária e importante. Porque quando eu me sinto triste, eu preciso fazer alguma coisa para buscar essa felicidade. Quando eu me sinto só, eu preciso fazer alguma coisa para buscar essa interação com outras pessoas. Então, não é ruim eu sentir algumas coisas, né? E é muito necessário. Por exemplo, você sofreu um luto. É óbvio que você vai ficar triste. É óbvio que você vai passar por aquele momento de choro. E aí depende de cada ser humano. Quanto tempo dura o luto para você e quanto tempo dura o luto para outra pessoa. Então, é importante, sim, ter essas pessoas próximas, mesmo que seja para ficar quietinha. Falar assim, olha, eu estou aqui para te apoiar, mesmo no silêncio. É importante. Você se sente segura. Essa palavra, acho que é necessária para uma amizade. Ter segurança numa amizade. Define bem. Define muito, muito. Agora, como que a gente faz aí para identificar uma amizade tóxica, né? Aquela lá que mais suga do que se doa também, né? Do que apoia, no caso. Sim, sim. Essa troca é o fundamento da amizade. Se você se percebe frustrado, se você se percebe ansioso demais, né? Se você percebe um estresse, uma falta, porque você tem que ter essa troca, é uma via de mão dupla. Eu dou, mas eu também recebo. Se eu percebo que eu não estou recebendo, se eu percebo que eu estou sentindo falta de algo, é uma relação tóxica. Eu preciso dar, óbvio, né? Mas eu também preciso receber. Eu não tenho que ter dúvidas. Ai, será? Aí toda vez que eu falo, tem aquela situação. Ele pode até ter ciúmes, amigos pode ter um ciúminho, sim, mas ele não pode ter essa relação aversiva de não torcer, de querer distância, de falar mal, né? Amigo não é isso. Amigo, ele tá ali para te apoiar. Ele não vai ter inveja. Ele pode até ter ciúmes, mas inveja não. Porque ciúmes é algo que nós precisamos trabalhar, né? Às vezes eu tenho aí várias, nós somos formados, né? Essa infância, essa adolescência, nós fomos formados e às vezes eu tenho falta de alguma coisa. Então eu posso ter ali uma fase adulta um pouco mais ciumenta, que eu preciso trabalhar, claro. Mas eu não posso ser invejoso, por exemplo, porque inveja é ruim. Com certeza. Eu posso olhar para as pessoas, eu posso seguir exemplos. Olhar e falar, nossa, espelhar, minha vontade, né? Eu quero ser parecida com aquela pessoa, mas eu não quero que aquela pessoa abaixe para eu parecer com ela. Não, eu quero que ela continue subindo, né? E que eu alcance. E que eu alcance. Então é importante você saber, não estou recebendo? Tá difícil. Toda vez que eu vou pensar naquela pessoa, eu tenho, ai, será? Tem uma dúvida? Cuidado. Pode ser uma amizade tóxica. Olha só, gente. Então já fica aí um sinal de alerta, né? Pra você identificar. Como é que a gente faz pra quebrar, então, uma amizade, digamos assim, que você tá vendo que não é muito saudável pra você? Tem alguma receitinha? Mete o bloco. O que você tem que pensar? A vida, ela é muito curta. Gente, ó, e agora a psicóloga falando literalmente dentro do seu eu, tá? A vida, ela é muito curta pra você poder perder tempo com, né? Não que seja pouca coisa, porque outras pessoas vão se achegar àquela pessoa. Mas, por exemplo, às vezes eu já não gosto mais daquela atitude, eu já não gosto mais daquela pessoa e eu tô me forçando aquilo, né? Aquela pessoa, ela nunca vai mudar, porque talvez ela só vai ter um momento de, opa, o que eu tô fazendo aqui? Se ela tiver você saindo de escanteio, olha, fulana saiu, ciclana saiu, Beltrana... Será que o problema está com as pessoas ou está comigo? Né? Quem será que está errando? E se você se manter ali, mesmo com dor, mesmo se machucando, não se priorizando, dali a pouco a vida acabou, gente. Porque hoje eu tenho X anos, amanhã eu vou ter outro. Então, o que eu vivi nessa idade? Né? Eu falo isso das crianças. Hoje o João tem 10, a Melissa tem 3, a Maria tem 1. Mas eu preciso viver os 3 da Mel. Eu preciso viver os 10 do João, eu preciso viver o 1 da Maria. Necessário, importante. Isso para minha vida também. Eu preciso viver esse meu momento. E aí ficar carregando essa amizade não dá. Então é não. Não dá. Pronto. Não quero mais. Esse vínculo não dá para mim. Por quê? Porque senão eu vou atrapalhar aquela pessoa a melhorar e eu também vou ficar ali
parada, estacionada. Como também eu posso dar algumas dicas, né, Rô? Eu posso chegar na pessoa e falar assim, olha, então, deixa eu falar pra você, você percebe que isso acontece? Você acha que as pessoas estão erradas ou você? Amigo, ele fala a verdade. Amigo, ele compartilha do que ele está sentindo. Ele prefere que ele fale, porque ele vai falar com amor e carinho, né? Numa percepção um pouco mais sentimental daquele momento, do que vem uma outra pessoa e acuse aquele amigo, machuque aquele amigo. Então, ó, deixa eu te falar, vou te falar a verdade. Posso? Né? Peça essa permissão para não ser invasivo e fale. Então, é necessário também dar algumas dicas. Mas se você percebeu que você falou e que a pessoa não melhorou, beijo, tchau. Beijo, tchau, fica com Deus, que eu tô indo ali viver minha vida e ser feliz. Não tenho dúvidas, tem que ser assim mesmo, né? Às vezes a gente tem dificuldade de falar não pro outro, mas tem que trabalhar isso também, principalmente, né, em terapia. Gleice, eu costumo dizer, né, que a vida nos dá pessoas especiais e que pessoas especiais também nos dão vida. Então, assim, estar rodeado de pessoas que nos dão vida faz toda a diferença, né? Toda a diferença, toda a diferença. E a culpa é minha se eu não estiver rodeada. Sou eu quem escolho o meu ambiente, sou eu quem escolho o meu amigo, sou eu quem escolho as minhas relações. Independente de quais seja a relação, as relações que eu vou ter, sou eu quem escolho ela. Então, assim, a culpa é minha se eu não estiver rodeada de pessoas que trazem vida. A culpa é minha se eu estiver rodeada por pessoas na pulsão morte. É minha. Eu preciso ter pulsão vida, eu preciso, né, de ânimo. Muitas vezes eu sou tímida, mas o outro ali é um alto astral e tá ótimo. Com certeza. Gleice, obrigada pela participação. Sempre um prazer te receber aqui na RF com você. Eu que fico muito feliz por ter sido convidada mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Rô, maravilhosa. Muito obrigada, gente. É um prazer.